Nação, a coisa que eu mais detesto é julgar o trabalho de um profissional sem ter todos os dados à disposição. Apenas chutando por um jogo ruim ou apenas chutando por um dado ruim. Para eu poder fazer análise de um trabalho de um profissional, eu preciso ter todos os números recolhidos. Eu preciso observar tudo o que aconteceu com o profissional, dentro de campo e através dos números também. Eu sempre alerto a quem é inscrito nos meus canais para tomarem muito cuidado com os números e com o que a gente vê na TV. Nem sempre aquilo que a gente vê na TV é tão ruim quanto parece ser ou tão bom quanto parece ser. E nem sempre tudo que a gente vê nos números também é tão bom quanto parece ser ou tão ruim. O ideal é você analisar os números e aquilo que você vê na TV, no estádio. Aí você vai conseguir fazer um conceito sobre o trabalho que, nesse caso específico, é do nosso treinador. Também vale observar tudo o que está ao redor do treinador. E se tudo que o treinador precisa para trabalhar da melhor maneira possível está funcionando corretamente. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo hoje no Flamengo. Departamento médico, a parte de campo, os números do técnico Paulo Souza, para a gente entender de quem é a culpa. Se a culpa é do técnico Paulo Souza, se é de Rodolfo Landim, se é do Marcos Braz, se é do Dr. Márcio Tanuri, de quem que é a culpa pelo Flamengo estar da maneira que está, visualmente no campo e através dos números. Nós vamos chegar a uma conclusão até o final desse vídeo, eu tenho certeza. Mas antes, deixa eu falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os gols e os melhores momentos do Mengão queridão sempre que termina o jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Também podemos ver os scouts das partidas do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil e de outros clubes também. Tem para iOS e Android e o aplicativo é totalmente de graça. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tá esperando o quê? Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora vamos começar a avaliar os trabalhos que estão sendo realizados hoje dentro do Flamengo. Ontem à noite eu perguntei no nosso canal Fla Nação VP de quem era a culpa pelos resultados recentes do Mengão queridão. Lá a gente conseguiu, através da enquete, um resultado com mais de 6,9 mil votos. Na verdade, o bom da enquete aqui na comunidade do YouTube é que ela não se encerra. Vocês podem ir votando o tanto de vezes que vocês quiserem, por quantos dias vocês quiserem. Então tá lá, 6,9 mil votos. Se você não votou ainda, pode correr lá na comunidade do Fla Nação VP e votar também. Desses 6,9 mil votos, 12% culpa o fraco desempenho do departamento médico. 22% culpam o Rodolfo Landim. 11% apenas culpam o Marcos Braz. 44% culpa o Paulo Souza. E 10% culpa o grupo de jogadores. Então, se a gente tivesse que ranquear da ordem do menos culpado para o mais culpado, seriam os jogadores os menos culpados, Marcos Braz na segunda colocação, o departamento médico, surpreendentemente, na terceira colocação, Rodolfo Landim na quarta colocação e o mais culpado de todos, o técnico Paulo Souza. É interessante eu passar para vocês um dado. O líder do Campeonato Brasileiro hoje é a equipe do Corinthians. Os caras venceram o Bragantino e se isolaram na liderança do Campeonato Brasileiro. Esses 10% que culpam os jogadores, verificando, olhando, avaliando o elenco que a equipe do Corinthians tem, a gente só pode chegar a uma conclusão. Nem tudo que os números representam realmente é a melhor situação. O elenco do time do Corinthians é infinitamente mais fraco do que o elenco do Flamengo. Infinitamente mesmo, gente. Até aqueles jogadores que a gente considera jogadores ruins para o Flamengo seriam titulares em algumas posições lá no Corinthians. É claro, o Corinthians tem alguns jogadores que se destacam. O goleiro Cássio, o lateral Fagner, os meia atacantes, o Roger Guedes,
o Jô, o Renato Augusto, o Paulinho, o William, esses jogadores se destacam, mas são menos jogadores que se destacam do que na equipe do Flamengo. E a maioria desses jogadores que eu acabei de mencionar para vocês são jogadores acima dos 32 anos de idade. O Flamengo tem jogadores que se destacam com muito menos idade. Por exemplo, o goleiro Hugo, o goleiro Santos, o Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, João Gomes. Todos esses jogadores que eu citei estão abaixo dos 32 anos de idade, exceção feita a Everton Ribeiro, que já alcançou os 33 anos. Mas ainda assim, são menos jogadores com a idade alta. Ainda temos vindo do banco de reservas o Lázaro, o Ayrton Lucas, que são jogadores, o Mateuzinho também, que são jogadores aí com menos de 25 anos. Ou seja, o elenco do Flamengo é muito mais recheado de bons jogadores do que o elenco do Corinthians. Ainda podemos comparar o Pablo, podemos comparar o Davi Luiz, podemos comparar o Felipe Luiz, o próprio Diego Ribas, o próprio Maurício Isla, como os jogadores que estão pau a pau com os titulares da equipe do Corinthians. Mas então, se elenco por elenco nós somos melhores do que o Corinthians, por que o Corinthians está na nossa frente? Bom, para começo de conversa, eles têm lá um dos melhores treinadores portugueses em atividade, que é o Vitor Pereira. É claro, temos Leonardo Jardim, temos Jorge Jesus, temos o Mourinho, temos outros grandes treinadores portugueses. Mas o Vitor Pereira não fica atrás também não. É um excelente treinador e está conseguindo montar a equipe do Corinthians do jeito que ele gosta de jogar, do jeito que ele acha o ideal. É claro, o Campeonato Brasileiro é muito longo, as competições aqui na América do Sul são muito desgastantes. Em algum momento, por ter o elenco curto e mais envelhecido, o time do Corinthians pode acabar perdendo o fôlego sim. Mas, como o futuro a Deus pertence, nós só podemos avaliar aquilo que está acontecendo agora. Bom, e se nós chegamos, então, à conclusão que o elenco do Corinthians pode perder fôlego, que é mais velho, que é mais curto e que é inferior ao elenco do Flamengo, por que os caras estão na primeira colocação e o Flamengo está lá embaixo, na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro? Seria apenas um problema de elenco? Gente, o nosso elenco, ele tem alguns problemas que o elenco do Corinthians não tem. O primeiro problema, e o maior de todos para mim, é não acreditar no técnico Paulo Souza. Internamente hoje não há mais conflitos entre os jogadores e o técnico Paulo Souza, mas há uma questão primordial: acreditar ou não naquilo que o treinador está passando. E os jogadores não acreditam naquilo que o técnico está passando. Haja vista, por exemplo, quando o técnico Paulo Souza chegou, ele brigou, assim como Jorge Jesus e todos os outros treinadores na vida do Gabigol, para o Gabigol jogar mais dentro da área. Daí o Gabigol desobedeceu a ordem, jogou fora da área, chegando para poder finalizar e conseguiu marcar. E aí ele mostrou para o técnico Paulo Souza, ele acha que mostrou para o técnico Paulo Souza que ele é mais útil vindo de fora para dentro da área do que fixo como um centroavante. Esse posicionamento do Gabigol faz inclusive o técnico Paulo Souza repensar sua lógica do Flamengo. Ele vai usar, a partir do segundo semestre, o Bruno Henrique como um 9, o Gabigol aberto, e aí o reforço que ele conseguir, ele vai jogar lá na ala esquerda. Ele tenta, o Flamengo e o técnico Paulo Souza tentam Everton Cebolinha ou Diego Rossi para atuar pelo lado esquerdo como ala. Hoje o Flamengo não tem um ala pelo lado esquerdo, o que faz com que o Flamengo fique bastante vulnerável ali por aquele setor, porque o Bruno Henrique hoje, ele continua sendo um atacante e o time precisa se movimentar para poder fazer o Felipe Luiz virar o ala quando o Flamengo estiver defendendo. Por isso, o Flamengo defende num 4-4-2. Agora, esse movimento do Felipe ir para a ala esquerda, do Davi ir mais para a esquerda, o Arão ou o Pablo, quem estiver jogando pela direita, subir mais para o Isla completar, está criando buracos no nosso sistema defensivo. Muitas vezes o Isla não consegue fechar pelo lado direito,
o Felipe Luiz tem dificuldades para fechar lá em cima, e aí criam-se buracos no nosso setor defensivo, e por muitas vezes a gente vê atacantes penetrando, passando pelo Ilharão e tendo o Davi Luiz como o único no rebote, o único na rebarba, o único na cobertura do Ilharão. Foi o que aconteceu com o gol do Botafogo e entre muitos outros gols que o Flamengo levou nesse ano. Porque esse movimento da zaga, ele não é um movimento natural. E o Flamengo está sendo obrigado a fazer esse movimento porque o Bruno Henrique não é ala. Então o técnico Paulo Souza pretende que, com a contratação do Diego Rossi, do Everton Ribeiro, ou do Everton Cebolinha, ou de um outro jogador que ele goste para atuar para aquele setor, que isso faça com que o Flamengo pare de ter esse balanço, esse movimento. Porque esse jogador, por ser mais jovem do que o Bruno Henrique, a contratação ser por um jogador mais jovem, ele possa fazer o mesmo movimento que Mateuzinho e Isla fazem pelo lado direito, subindo como ala e voltando para defender como lateral. Aí, ao defender, nós não defenderíamos mais num 4-4-2, e sim num 5-3-2, o que faria com que a equipe ficasse mais protegida teoricamente. Então nós avançaríamos num 3-5-2 ou num 3-4-3 e defenderíamos num 5-3-2, fechando o bloco do sistema defensivo. Essa é a ideia do técnico Paulo Souza para o segundo semestre, quando a gente já tiver com todos os reforços. Eu gravei um vídeo ontem, sábado de manhã, falando para vocês quais são os reforços que o técnico Paulo Souza deseja e como ele quer montar a equipe quando esses reforços chegarem. Trabalhando desse jeito que eu estou falando para vocês, teoricamente a equipe ficaria mais protegida, ficaria mais forte no sistema defensivo e evitaria, por exemplo, que o Gabigol criticasse o sistema defensivo, como foi há 2 jogos atrás, quando ele disse, olha, lá no ataque a gente faz gols. E parou por aí. Querendo dizer, lá atrás é que está o problema. E o técnico Paulo Souza sabe disso. Então, os jogadores ainda não acreditam nesse sistema que o Paulo Souza está tentando implementar. E talvez eles consigam acreditar quando os reforços chegarem e o técnico Paulo Souza puder montar a equipe do jeito que ele acha o ideal. Um outro problema do nosso elenco também, em comparação com o do Corinthians, é que, apesar desse elenco do Corinthians ter alguns jogadores vitoriosos, eles estão mais motivados. Quem assistiu o jogo, o Corinthians e Bragantino, viu como o time do Corinthians luta, como o time do Corinthians se doa em campo, como eles têm um objetivo. E a equipe do Flamengo não. A gente vê a equipe do Flamengo jogando em campo como se fosse ganhar a qualquer momento, em determinado momento descompromissados, aquelas passadas lentas do Arão para voltar quando está jogando de volante, sendo ultrapassado até pelo árbitro, né? Essa imagem ficou muito famosa nas redes sociais. O Ilharão voltando, trotando durante um contra-ataque do adversário, o árbitro passa por ele, o João Gomes passa por ele, uma tortuguita passa por ele e ele continua trotando. O desligamento, a falta de foco do nosso elenco também influencia muito para a gente estar na 14ª colocação e o Corinthians na 1ª colocação. Isso tudo tem que ser trabalhado e os nossos dirigentes acreditam que quem pode trabalhar isso melhor é o treinador. Há algumas equipes que acreditam que esse trabalho pode ser feito através de um psicólogo, mas, segundo Marcos Braz, o técnico Paulo Souza tem que gerir o grupo. E se ele sentir que precisa de um psicólogo, ele vai solicitar, o que até agora não aconteceu. Mas um dos problemas apontados aí na enquete é a questão do nosso departamento médico. E aí a gente foi buscar um estudo, fomos fazer um estudo sobre como está o nosso departamento médico hoje, atualmente, tá? Porque se a gente for parar para pesquisar tudo que já aconteceu esse ano, vai dar muito ruim. Então a gente foi olhar o nosso departamento médico hoje. Quem são os jogadores que estão lá e qual é a situação desses jogadores? Espia só, pessoal. Vocês lembram que o Flamengo tem um jogador chamado Vitinho? Eu quase não lembro mais. Sabe por quê? Porque o Vitinho entrou no departamento médico no dia 30 de março. Com uma lesão na coxa direita. De lá para cá já se passaram 41 dias e o Vitinho ainda não saiu do departamento médico e não há previsão para o Vitinho sair.
Outro que não tem previsão para sair do departamento médico e que entrou lá junto com o Vitinho é o zagueiro Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi contratado este ano pelo Mengão Queridão e vinha fazendo excelentes apresentações, até que ele se lesiona no dia 30 de março, entra no departamento médico e detalhe, o dia 30 de março é o dia do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Ele entrou lá no dia 30. No dia 2, dia do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, ele foi escalado como titular pelo técnico Paulo Souza. Acontece que durante o aquecimento, ele sentiu dores. E aí ele ficou no banco de reservas, ele foi substituído naquele jogo lá. E desde então, ele não apareceu de novo. O detalhe, ele entrou no departamento médico no dia 30, eles liberaram ele mesmo com dores, gente, porque se ele sentiu dor no aquecimento, ele estava sentindo dor na academia também, no Ninho do Urubu. Então eles liberaram o Fabrício Bruno para jogar no dia 2 do 4, tá? Aí ele sentiu dores no aquecimento e ficou de fora. Ele foi substituído pelo zagueiro Gustavo Henrique. Olha como é que foi irresponsável o departamento médico, gente. Isso é uma coisa para a gente parar para pensar muito. Como que o departamento médico pegou um jogador no dia 30, colocou ele em campo no dia 2, o jogador sentiu dores e de lá para cá, então, o jogador nunca mais apareceu. Ontem, a ESPN trouxe a informação de que o Fabrício Bruno tem uma lesão muito rara, que o departamento médico do Flamengo só foi detectar agora. Com isso, o jogador que vinha fazendo um tratamento mais tradicional, mais conservador, pode ter que passar por cirurgia. Se isso acontecer, ele só deve retornar no segundo semestre. Aí nós temos o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, zagueiro também, entrou no departamento médico no dia 9 de abril. E de lá para cá, ele ainda não retornou aos campos. Ele teve uma lesão no quadríceps e já está há 31 dias no departamento médico. A previsão mais otimista é que esta semana ainda o jogador fique à disposição do técnico Paulo Souza. No dia 12 do 4, no jogo contra o Tadieres, o Mateuzinho se lesionou ainda no começo do primeiro tempo. Foi constatada uma lesão na coxa direita dele. De lá para cá já se passaram 28 dias e o Mateuzinho ainda não saiu do departamento médico. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação também. Esses jogadores que estão indo para o departamento médico, eles estão saindo de lá com muita perda de massa muscular. Eles estão saindo mais magros do que eles entraram. O departamento médico do Flamengo não está conseguindo manter o peso dos jogadores, muito menos o condicionamento físico dos mesmos. O Mateuzinho está entregue à preparação física já há alguns dias, mas não vem atuando justamente porque ainda não conseguiu chegar no nível ideal da forma física para ele aguentar o tranco e não voltar a se lesionar de novo. Então tem muita coisa errada acontecendo no departamento médico do Flamengo. Eu diria para vocês hoje, sem sombra de dúvidas alguma, que hoje o departamento médico do Flamengo está bem pior do que jamais foi. Bem pior mesmo. O Matheus França. O Matheus França é o pior caso de todos. No dia 17 de abril, ele fraturou a fíbula. Já são 23 dias dele no departamento médico. Matheus França não é culpa do Dr. Márcio Tanuri nem da sua equipe médica. Ao que tudo indica, até aqui, também não houve nenhuma barbeiragem do departamento médico do Flamengo com o Matheus França. É uma daquelas coisas que, infelizmente, acabam por acontecer. O jogador deve ficar fora durante quase toda a temporada. Sorte pro Mateuzinho aí, força, irmão, para você voltar, a gente tá te esperando. O goleiro Santos, no dia 7/5, o goleiro Santos se lesionou no quadríceps. E com isso já são aí 2 dias sem um goleiro. Ontem na coletiva, o técnico Paulo Souza falou que a gente vai ficar sem o Santos por um bom tempo. Se a lesão do Santos for no mesmo grau da lesão do Gustavo Henrique, nós podemos esperar aí de 30 a 40 dias sem o goleiro. Uma vez que hoje, dia 9 de maio, está completando 31 dias que o Gustavo Henrique não está à disposição do técnico Paulo Souza.
E ontem o Felipe Luiz deixou o gramado com dores na panturrilha. E hoje vai ser avaliado pelo departamento médico para a gente saber se ele vai ficar preso naquela caverna do dragão, naquela teia de Charlotte, naquela areia movediça. Então, apesar de na enquete a gente ter tido apenas 12% de culpa para o departamento médico vem sim atrasando a vida do treinador Paulo Souza. Nação, vocês já deixaram o seu like? Não? Estão gostando? Nós ainda estamos na metade do vídeo. Se está gostando até aqui, deixa o seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Chama seus amigos e as suas amigas para se inscreverem aqui e poder ver todas as notícias do Mengão Queridão junto com a gente, tá? Falei que a gente está na metade do vídeo porque falta ainda falar do técnico Paulo Souza, que foi apontado ali com 44% como sendo o principal problema para o Flamengo estar como está hoje. O técnico Paulo Souza, ele foi contratado no dia 29 de dezembro de 2021, mas ele passou a trabalhar com um grupo de jogadores apenas no dia 10 de janeiro de 2022. Portanto, amanhã, o técnico Paulo Souza completa 4 meses à frente do elenco do Mengão Queridão. É pouco tempo? Vocês acham pouco tempo para fazer uma avaliação mais criteriosa? Ele merece mais tempo de trabalho? Deveríamos contar 4 meses a partir de hoje para sabermos se o técnico Paulo Souza realmente pode fazer esse time evoluir? E esse time do Flamengo está evoluindo ou não? Bom, o técnico Paulo Souza, com os 5 pontos que tem no Campeonato Brasileiro, conseguiu entrar para o top 10 dos piores inícios de campeonato brasileiro do Mengão Queridão. Ele está na 7ª colocação. 6 times foram piores do que ele no início de um campeonato brasileiro. Lá em 2015, o Flamengo conseguiu fazer apenas 1 ponto, assim como em 2013 também. E isso culminou, inclusive, na demissão do técnico Jorginho. O Jorginho era o técnico do Flamengo na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um pouquinho mais à frente ele perderia para o Náutico, isso mesmo, e teria sua demissão sumária realizada pelo Flamengo. Em 2015, o técnico do Mengão Queridão era o Vanderlei Luxemburgo, auxiliado pelo Jaime de Almeida, que em 2013 assumiu o Flamengo depois da saída do técnico Mano Menezes para ganhar a Copa do Brasil. Em 2014, nós tínhamos apenas 4 pontos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E há pessoas que dizem que a gente não sofreu com a austeridade financeira. Sofremos e topamos sofrer com a austeridade financeira. O presidente Eduardo Bandeira de Mello assumiu em 2013. Vejam só, 2013, 2014, 2015, nós estivemos ali naquela faixa entre os 5 piores inícios do Campeonato Brasileiro. Mas na 3ª colocação, em 2004, nós tivemos apenas 3 pontos feitos até a 5ª rodada. Em 2014, a gente aparece na 4ª colocação com 4 pontos ganhos. Em 2007, o Flamengo fez 5 pontos e teve menos 4 de saldo de gols. Em 2020, quando nós batemos campeão brasileiro, na 5ª rodada nós tínhamos os mesmos 5 pontos, mas o saldo era melhor, menos 3. Meu Deus! Agora, em 2022, nós estamos na 7ª colocação, com 5 pontos e com 0 de saldos. O Flamengo fez 4 e levou 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. Na 8ª colocação está o Flamengo de 2010, com 6 pontos. Na 9ª colocação, o Flamengo de 2017, com 6 pontos. E na 10ª colocação, o Brasileirão de 2005, onde nós fizemos 7 pontos. O detalhe de tudo isso aí é que o Paulo Souza tem um time que já está acostumado a jogar junto, tem um time que já está no Flamengo há 3 anos, não é uma novidade para os jogadores atuarem juntos e, portanto, deveriam atuar melhor do que estão atuando e não deveriam estar na 7ª colocação, deveriam estar melhores classificados no Campeonato Brasileiro. Mas isso se deve também ao rompimento de todo o conceito que o Flamengo tinha
enquanto esquema de jogo. O esquema com 3 zagueiros não é implementado no Flamengo desde 2009, quando Joel Santana atuou assim em alguns momentos com o Mengão Queridão. Então, isso pode explicar um pouquinho do Flamengo na 7ª colocação do ranking do top 10 piores inícios do Campeonato Brasileiro. Vocês estão achando disso até aqui, hein? Vai escrevendo aí na enquete. Os antecessores do técnico Paulo Souza, como eles foram nos primeiros 5 jogos do Campeonato Brasileiro? A começar pelo Domenech Torrent. O Domenech enfrentou a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã e com um gol contra do Felipe Luiz, perdeu aquele jogo em que o Bruno Henrique chutou uma bola na trave sem goleiro, ao invés de passar para o Gabigol. 1-0 Atlético Mineiro. Depois o Flamengo perdeu para o Atlético Goianiense lá por 3-0. Venceu o Curitiba fora de casa por 1-0. Empatou com o Grêmio no Maracanã em 1-1. E empatou com o Botafogo em 1-1. Foram 3 gols marcados, 6 gols sofridos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 5 pontos em 15 possíveis. Um aproveitamento de 33%. O Rogério Ceni, os 5 primeiros jogos dele no Campeonato Brasileiro: Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Flamengo 3-1 no Curitiba, Botafogo 0, Flamengo 1, Flamengo 4-1 Santos e Flamengo 4-3 no Bahia. Foram 13 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Ele conquistou 13 pontos em 15 possíveis, tendo um absurdo aproveitamento de 86%. O técnico Renato Gaúcho estreou com um 5-0 no Bahia fora de casa. Depois venceu o São Paulo por impressionante 5-1. Depois venceu o Corinthians lá na nossa arena Alex Marques por 3-1. Perdeu para o Inter no Maracanã de 4-0 e venceu o Sport por 2-0. Ele marcou 15 gols, sofreu 6, teve 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Conquistou 12 dos 15 pontos possíveis e tem um aproveitamento de 80%, levando-se em consideração apenas jogos do Campeonato Brasileiro. O Paulo Souza, neste mesmo período, 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele empatou em 1-1 fora de casa com o Atlético Goianiense, ele venceu o São Paulo por 3-1, empatou com o Palmeiras em 0-0, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e perdeu para o Botafogo por 1-0. Ele marcou 4 gols nesse Brasileirão e sofreu também 4 gols. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 5 pontos em 15 possíveis. 33% de aproveitamento. Pessoal, olha os adversários que o técnico Paulo Souza enfrentou. Vejam as dificuldades que o técnico Paulo Souza tem com relação ao departamento médico e pesem se a culpa é somente do técnico Paulo Souza. Do meu ponto de vista, a culpa não é somente do técnico Paulo Souza, mas é muito do técnico Paulo Souza também, porque um treinador bom, um grande treinador, ele aprende a lidar com as situações adversas. Então, se ele tem esses problemas com o departamento médico, que é a única muleta que sobrou para justificar a permanência do técnico Paulo Souza, ele deveria encontrar um esquema onde ele conseguiria multiplicar o número de jogadores que ele tem, mesmo com os caras lesionados. Por exemplo, no jogo de ontem, ele tinha 3 zagueiros no banco de reservas: Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio. A Fabrício, mas eles ainda não têm 100% da sua forma física. Então, por que levou? Por que não deixou no Rio de Janeiro aprimorando a forma física? Seria melhor do que privá-los de fazer as atividades no Ninho do Urubu para deixá-los no hotel e no banco de reservas o tempo todo. Concordam comigo ou não? Coloca aí nos comentários. Mas vamos lá. Se ele tivesse utilizado o Pablo ou o Rodrigo Caio ou o Léo Pereira, ele poderia abster-se de um dos zagueiros, jogar com o lateral esquerdo, poderia ter começado desde o início com Ayrton Lucas, jogando como lateral esquerdo, jogando Davi Luiz pela direita, Léo Pereira pela esquerda, porque o Léo Pereira não está com problema físico. Ficou muito pouco tempo parado, foi um jogo só parado.
Então ele teria mais condições do que o Rodrigo Caio e Pablo de repente. Poderíamos jogar com Davi Luiz e com o Léo Pereira. E jogaríamos com Isla como lateral direito e não como ala. Ele deixaria de jogar no sistema 3-5-2 para jogar de repente num 4-3-3. Ele poderia proteger mais a zaga jogando com o Thiago Maia, jogando com o João Gomes desde o início e deixando os 4 jogadores livres para poderem jogar lá na frente, sendo que o Everton Ribeiro ajuda muito na recomposição. Então nós jogaríamos num 4-2-4 atacando e defenderíamos num 4-3-3, porque o Everton Ribeiro voltaria para ajudar a recomposição ali com o Isla do lado direito. O Thiago Maia e o João Gomes ajudariam pelo meio e pelo lado esquerdo, junto ao Ayrton que está do lado de lá. Ou seja, o Flamengo seria mais forte. Vão haver pessoas que vão falar assim, Fabrício, falar é fácil. Você está sentado aí, você está vendo de longe. É verdade. Mas o treinador, ele tem que ter essas opções. Ele não fica o tempo todo no campo. Ele tem a sala dele, ele pode pensar o que ele vai fazer. Assim como eu estou fazendo aqui. Sabendo do número de jogadores que ele tem, dos problemas físicos que ele tem, talvez, se ele mudar a forma de jogar, pelo menos enquanto ele não tem todos os reforços à disposição, ele vá conseguir melhores resultados do que insistir num esquema que é muito difícil de aprender e que tem um alto grau de rodízio de jogadores, porque exige muito fisicamente deles e por causa que o nosso departamento médico não dá vazão na velocidade que ele precisa. Então, de repente, ele pudesse repensar o esquema que ele está utilizando durante os jogos. Para finalizar, sobre o técnico Paulo Souza, eu gostaria de mostrar para vocês o aproveitamento completo dele, para a gente ver ele como um todo. O técnico Paulo Souza teve 73% de aproveitamento no Carioca, 83% de aproveitamento na Libertadores América e 33% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o que dá a ele, até o momento, 66% de aproveitamento nesses 4 meses que se completarão amanhã no Flamengo. Daí, eu encerro o vídeo com a seguinte pergunta. 66% de aproveitamento, no geral, nos 4 meses, levando em consideração todas as competições, para vocês, é um número viável para poder continuar à frente da equipe? Para vocês, o melhor seria o Paulo Souza mudar, repensar o esquema que ele está usando agora, porque é um esquema responsável por lesionar jogadores também. Nem tudo é mágica do departamento médico ou da preparação física, não. Você atuar com 3 zagueiros, forçando um dos zagueiros a, de vez em quando, atuar como ala, atuar como lateral, depois ter que voltar para defender, o time todo, o inteiro, fazer o balanço de ida e volta, por muitas vezes, também é bem sacrificante para os jogadores. Então vocês acham que o técnico Paulo Souza poderia mexer nessa situação? Ou ele deveria simplesmente ser demitido mesmo e segue a vida? O técnico Jorge Jesus chegou a Portugal hoje dizendo que não volta mais para o Brasil. Está extremamente decepcionado e nos próximos dias a gente pode acabar vendo ele fechado com o Fenerbahçe. Ah, vai ser ele fechar com o Fenerbahçe para a diretoria rubro-negra, dar um peteleco no ouvido do Paulo Souza e contratar outro treinador. O lance do Flamengo ter perdido para o Botafogo ontem pode ser um acumulativo para problemas para o técnico Paulo Souza, caso não vença o Ceará em Fortaleza no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Porque aí sim a gente vai estar entrando na zona de rebaixamento em definitivo, porque hoje a gente namora. Se perdermos para o Ceará, eu não tenho dúvida que a gente entra na zona do rebaixamento. E aí o técnico Paulo Souza, que hoje é tão defendido pelo presidente Rodolfo Landim, pode acabar não tendo mais essa proteção e partindo rumo à beira-mar. O que vocês acham? O que vocês pensam? Qual o planejamento de vocês para o técnico Paulo Souza e para o Mengão Queridão? Coloca aqui nos comentários depois de ter visto todos esses números. Nação, se vocês curtiram esse vídeo, que deu um trabalhão para poder fazer,
Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e chame seus amigos para nos ajudarem a alcançar um número mágico de 100 mil inscritos aqui na plataforma Vermelhinha. Tamo juntos, tenham uma excelente segunda-feira, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!